Estamos em Palotina, no Paraná, e a semeadura da soja foi atrasada devido às condições climáticas. Comigo aqui, o professor Alfredo, ele que leciona na PUC de Toledo, e vamos conversar um pouco sobre a influência desses estresses hídricos e qual a importância da nutrição nesse processo. Então, professor, como é que está o desenvolvimento da safra esse ano? Boa tarde. A cultura da soja, ela teve um atraso de 40, 50 dias na implantação da lavoura em função da falta de chuva. Isso comprometeu o período que seria o mais indicado para a semeadura da cultura, né? Nós podemos ver até aqui ao lado, vocês têm aqui dentro dessa trincheira, a soja que foi semeada no início do mês de outubro. Ela está com desenvolvimento limitado em função da falta d'água, também tem interferido na nutrição da planta. De forma geral, os agricultores a nível de região, eles adotam um manejo mais conservador da fertilidade e nutrição do solo. A grande maioria dos agricultores a nível de região tem optado em trabalhar por formulações de fertilizantes e nessas condições, quando faz a semeadura da cultura, esse fertilizante é adicionado junto ao solo, colocando na semeadora o que nós chamamos de facão sulcador. Em função do período de seca, de déficit hídrico que nós tivemos, muitos agricultores não conseguiram fazer a semeadura usando o facão sulcador. Nessa condição, eles acabaram usando o disco duplo junto com o disco de corte. E o adubo ficou na mesma posição da semente. Nessa situação, com o déficit hídrico, mesmo o fertilizante estando próximo, nós estamos tendo problemas de desenvolvimento da planta. Pela falta de água, que é o veículo responsável por transportar esses nutrientes até a raiz, e também associado a isso condições de temperaturas acima de 32, 34, atingindo até algumas situações 38 graus Celsius nesses últimos dias aqui na região. E você pode observar nessa planta que está aqui ao lado, fazem 10 dias que choveu. Você vê o solo extremamente seco, mesmo num período curto de tempo, onde teoricamente a planta teria que estar muito bem desenvolvida. Você pode acompanhar, nós tivemos uma garoa de 3, 4 milímetros alguns minutos atrás. Você vê que mesmo nessa condição, com uma baixa pluviosidade, a planta de soja ainda não recuperou, não esboça sintoma de recuperação em função da falta de água. Isso tem comprometido o desenvolvimento e isso vai ocasionar redução de produtividade da lavoura a nível de região. E o que o produtor poderia ter feito de diferente? Nós temos alguns agricultores a nível de região já pensando em estratégia de construção de perfil de solo corrigido. O que seria essa estratégia de perfil de solo? Hoje a grande maioria dos agricultores se preocupa em corrigir apenas a camada arável, ou seja, o 0 a 20 centímetros. Se você olhar para essa trincheira, você vai observar que nós temos um solo profundo. Nessa condição aqui, associando calcário e gesso e usando fertilizantes, nós poderíamos criar uma condição aí onde a planta possa explorar o perfil de solo. Nessa situação de limitação de falta d'água, nós temos umidade em profundidade. Porém, em função da presença de alumínio nesses solos aqui derivado de basalto, isso dificulta o aprofundamento das raízes e a planta ela fica mais suscetível a essas condições ambientais aí de déficit hídrico, fazendo com que as raízes se concentrem a nível de superfície e, em virtude disso, a nutrição da planta é comprometida. Além da adubação no solo, o produtor também pode trabalhar estratégias de nutrição foliar. Gabriel, quais são essas estratégias que o produtor pode utilizar? Bom, são diferentes frentes que podem ser utilizadas. O intuito da nutrição via folha é sempre complementar a nutrição via solo. Então, se eu tenho uma boa adubação de solo, eu tendo a ter uma menor resposta via folha. Mas o que normalmente a gente enxerga são áreas que precisam de algum complemento. E aí o
A preocupação maior seria fazer esse complemento da forma correta, com uma fonte do nutriente correto, dentro de uma fase adequada para ter a resposta agronômica. Então isso vem muito em paralelo, caminha muito próximo, né? Nutrição via solo e nutrição via folha. Uma parte que vem ganhando força nos manejos, em função de situações climáticas, são manejos voltados para estresse vegetal. Então hoje a gente tem, além da parte nutricional, que envolve mais minerais e nutrientes propriamente dita, tem uma preocupação em função dos tetos produtivos que a gente quer chegar, em tentar compensar algumas adversidades climáticas. Então o manejo como um todo influencia isso, né? A gente vem estudando um pouco mais o uso de biofertilizantes, de aminoácidos, junto com nutrientes, para tentar entender melhor qual é a resposta que a gente consegue extrair desses manejos e como trabalhar áreas que têm um manejo ruim. Então o grande foco seria realmente fazer cobertura, fazer perfil do solo, ajustar a fertilidade do solo e o que é que a gente pode fazer a mais em áreas de elevado potencial. Então tentar entender realmente o estudo desses outros trabalhos, esses outros portfólios e produtos nutricionais e complementares, né, para ver como a gente pode explorar da melhor forma possível os potenciais produtivos que a gente tem nas regiões, principalmente nos casos onde o clima não é tão favorável. Então são estratégias que a gente vem buscando para complementar a adubação de solo via folha.